fica à vontade para dar início. Boa noite, pessoal. Obrigado, Antônio. Bela introdução, resumiu bem direitinho. Bem, pessoal, conforme foi pedido, o pessoal me solicitou que eu fizesse uma aula, uma introdução para a cardiografia, né? Eu vou já deixar claro que, assim, esse bate-papo que a gente vai ter, que na verdade é um bate-papo, assim, eu acho louvável, bacana, vocês da Liga, estão se aprofundando na cardiologia, mas uma coisa que eu sempre digo para o pessoal que me acompanha nos ambulatórios, especialmente o pessoal de períodos menores, vejam isso tudo com interesse, isso é louvável, é excelente, mas, assim, não se preocupem muito em ter que pegar um conhecimento ou outro. Pense que isso aqui vai ser um trailer de muitas coisas que vocês vão ver ao longo da faculdade, talvez ao longo da carreira de vocês, né? Uma coisa que eu acho fantástico quando você tem um engajamento de estudantes de períodos menores no ambulatório, numa liga, mas eu sempre reforço, não fiquem muito inculcados em aprender certas coisas logo de cara, porque são coisas que vocês ainda vão pagar, ainda vão passar por isso nas cadeiras, né? Pense como trailer. Claro, se tiver algum conhecimento, se puder aprender alguma coisa já de agora, melhor ainda. Você vai criando uma base. Mas vejo mais com a curiosidade, com a coisa bacana de você ir, é literalmente uma introdução, é um bate-papo de introdução ao que é a ecocardiografia. Joia? Vamos ver aqui. Pessoal, só antes de Dr. João Evanildo começar a aula, eu só queria falar que meu nome é Gustavo, sou representante da Liga de Radiologia e Diagnóstico por Imagem da UFCG e hoje eu vou ficar responsável por repassar as dúvidas de vocês para o Dr. João esclarecê-las. Caso vocês tenham, não tenham vergonha de usar o chat, podem digitar a dúvida de vocês e depois eu repasso para o Dr. João. Doutor, o senhor prefere tirar as dúvidas do decorrer da aula ou deixar para o final? Na verdade, Gustavo, boa noite. Eu acho que, assim, se tiver alguma coisa durante, não tenho nenhum problema, não. Até porque eu falei, assim, eu vou mostrar algumas coisinhas, não é muito longo, eu acho que é mais um bate-papo. Se quiserem alguém fazer uma pergunta durante, não tenho nenhum problema, não. Também, se quiserem deixar para o final, não tem problema. Fiquem Tudo à certo. vontade. Tudo certo. Então podemos iniciar. Vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Sim. Perfeitamente. Vocês conseguem ver a tela? Conseguimos, professor. Ô, doutor João. Joia. Pronto. Pronto, pessoal. Como eu estava dizendo, Antônio já, para quem não me conhece, eu sou João Evanildo, sou cardiologista, cardiologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro. Estou em contato com vários de vocês que já tiveram um ambulatório comigo. Como o Antônio muito bem já me apresentou, eu sou cardiologista, cardiografista, tenho residência em clínica médica no HU pela UFPB, cardiologia no PROCAP pela Universidade de Pernambuco e a residência de cardiografia no HC pela UFPE. E também tenho o título de especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de 2017. Joia? Então, como eu falei antes, isso aqui é um bate-papo sobre ecocardiografia. Vamos lá. Ecocardiografia. Um preceptor meu, um amigo meu da residência de cardiologia, já tinha dito uma vez uma brincadeira que disse que todo cardiologista, na verdade, ele deveria aprender ecocardiografia. Ecocardiografia não deveria nem ser uma subespecialidade cardiovascular, porque, na verdade, assim, é um exame quase tão importante no nosso dia a dia e é um exame, assim, praticamente devia fazer parte da nossa formação como um eletrocardiograma faz na parte do dia a dia. Por que que é isso, assim, não diminuindo o peso, o tamanho da ecocardiografia? Porque é um exame complementar que muitas vezes na avaliação cardiovascular ele é muito diário, muito presente no nosso dia a dia. É bem verdade que, assim, até um ponto de crítica que, infelizmente, assim, a gente está numa geração que
a gente não trabalha tanto a semiologia como nossas gerações passadas trabalhavam, a gente não trabalha tanto a ausculta, e é uma coisa até importante que eu vou dizer para vocês. O ecocardiograma é um exame fantástico, ele ajuda muito, né? Mas, assim, sempre lembrar que antes do eco, sempre vem um exame clínico, vem um exame físico. A gente não deve deixar de ter a ausculta. Agora, obviamente, claro, assim, o que vai responder muitas vezes, assim, dúvidas, a gente levanta uma hipótese diagnóstica no exame, mas a gente está na dúvida de um sopro, de alguma possível doença valvar, é o eco que vai entrar nessa história para responder. E por que ele é tão importante? Porque ele é um exame complementar na avaliação cardiovascular. Quase toda doença cardiovascular ele tem uma ótima indicação. Por quê? Porque ele faz uma avaliação morfofuncional. Uma avaliação morfofuncional quer dizer que ele faz a avaliação de forma, tamanho do coração, das suas câmaras, e faz a avaliação da função cardíaca. E o que é a função cardíaca? Diástole e sístole. Então, são 2 pontos que a gente já sabe de cara. Ele avalia a forma, avalia a função do coração. E na avaliação da função, ele vai avaliar diástole e sístole. Daí já são pontos batidos, que a gente sabe o que é que eu vou olhar na cardiografia. Eu vou analisar as câmaras, o tamanho, a forma, vou fazer análise valvar, análise das válvulas que fazem parte do coração, e vou especificamente olhar as 2 funções, a função sistólica, a função diastólica, a função sistólica de ambos os ventrículos e a função diastólica do coração, e verificar como é que está esse funcionamento. Por que o ecocardiograma é um exame tão bom, tão usado no dia a dia? Porque ele tem essas vantagens. É um exame seguro, não é um exame invasivo, não é um exame que provoca dor. Pode-se até referir que, para casos de mulheres, especialmente mulheres jovens, causa um pouquinho de constrangimento, claro. O exame, para ser feito, não é tanto em homem como em mulheres, tem que estar com o tórax desnudo. A gente, claro, que usa uma cobertura para as mamas nas mulheres, mas, assim, isso não deixa de gerar um certo constrangimento, especialmente mulheres mais jovens, mas, fora isso, é seguro, não é um exame invasivo, não há dor, e é um exame de baixo custo, ou seja, é um exame, assim, amplamente acessível, como ultrassonografia em geral. Quais são as desvantagens desse exame? É um exame operador dependente. Do mesmo jeito que, por exemplo, a gente está falando também aqui com o pessoal da Liga de Radiologia, pensando no ultrassom geral, ultrassom de abdômen, ultrassom de mamas, ultrassom de membros, ele é operador dependente. A conclusão, a análise das imagens, a análise dos resultados, depende de quem está fazendo o exame, quem está operando o exame. E ele também tem outra limitação, que é o seguinte, o exame é fantástico, ele dá muita informação, mas para certos casos, como eu vou adiantar, doença coronariana, ele tem uma acessibilidade limitada. Quem já teve ambulatório comigo sabe que existem situações que a gente está pesquisando uma dor torácica e um exame normal não descarta uma doença coronariana, porque é um exame feito em repouso. Aí, nesse sentido, a gente sempre deve deixar claro, a sensibilidade limitada. Se eu faço um exame normal, eu não posso descartar, por exemplo, que a dor torácica não é de origem cardíaca. Ele não consegue me dar essa total certeza. Quando a gente fala, é claro, sempre lembrar do exame transtorácico, que é o exame, da grande maioria das vezes, que a gente faz. Já que a gente falou do transtorácico, eu vou apresentar para vocês quais são os modos. A ecocardiografia, de forma geral, ela pode ser usada de 3 formas. O mais clássico, que quase todo mundo conhece, e vários de vocês já viram, já leram, já tiveram algum contato, direto ou indireto, que é o cardiograma transtorácico, que, na verdade, é o grande tema, o que eu vou mais debater com vocês. Que, na verdade, assim, para vocês é que eu acho mais interessante. É claro que eu vou comentar um pouquinho desses outros 2 modos, das outras 2 formas. O ecocardiograma transofágico é um exame especial. O ecocardiograma transofágico, na verdade, o que é que a gente tem? É uma ecocardiografia que é uma endoscopia. Após realizar a endoscopia, você tem a análise cardíaca. É um exame complementar ao transtorácico, pode até ser um exame que você faz quando você não consegue realizar o transtorácico. Uma das indicações da ecocardiografia transofágica é se eu não tenho uma janela acústica adequada, eu tenho que partir para um transofágico. Se eu faço uma endoscopia e estou dentro do... Eu estou passando pelo esôfago, estou chegando perto do estômago, estou do lado do coração, obviamente a janela do transofágico vai ser bem melhor. Vou conseguir visualizar melhor.
E, na verdade, acaba sendo um exame com uma resolução melhor do que o transtorácico. Né? Agora, obviamente, qual é o grande problema? É um exame invasivo, é uma endoscopia. Ou seja, a gente não faz de forma rotineira. Existem indicações, posso até citar algumas para vocês. Quais seriam as indicações? Como eu falei já, uma janela inadequada, um exame inconclusivo no transtorácico, uma indicação específica, endocardite infecciosa. Eu estou buscando, estou com suspeita alta de que tem uma vegetação, que tem uma infecção na válvula. Se eu não conseguir imagem no transtorácico, eu vou partir para o transesofágico. Se a minha suspeita clínica for elevada, eu devo fazer um ecocardiograma transesofágico. E a gente tem finalmente assim o ecocardiograma sob estresse. O ecocardiograma sob estresse, ele pode ser feito de duas formas. Ou ele pode ser feito de estresse físico, que hoje eu devo dizer a vocês é praticamente abandonado. É até engraçado. No passado, o que é um ecocardiograma sob estresse físico? É literalmente você pegar um paciente e colocar ele numa esteira, fazer com que ele corra bastante, acelere sua frequência cardíaca e quase imediatamente você tira esse paciente na esteira, coloca o paciente deitado e faça o exame. Ou, como tinha antigamente, assim, décadas atrás, na verdade, existia uma bicicleta que você deixava o paciente sentado na bicicleta, inclinado, com o transdutor você fazia esse exame nessa pessoa sob esforço, acelerando o coração, e naquele mesmo momento, durante o esforço, você realizava o ecocardiograma. Por que o ecocardiograma estresse ele é feito? Justamente o que eu mostrei para vocês. O ecocardiograma transtorácico tem uma limitação para a doença coronariana. Existem diversos pacientes, na verdade, grande número de pacientes têm doença coronariana, ela não se manifesta em repouso, eu não consigo ver uma imagem alterada em repouso, eu preciso estressar essas pessoas para que eu consiga começar a notar o déficit segmentar, ou seja, a doença se revela naquelas pessoas durante o esforço. Basta você lembrar, várias pessoas em repouso não sentem sintomas no esforço. E isso reflete na imagem. Quando eu estresso essas pessoas, o que eu não consegui enxergar no transtorácico, eu consigo enxergar no ecocardiograma sob estresse. Mas é claro que o tema dessa aula, principalmente o foco, é o bom e velho clássico ecocardiograma transtorácico. Falar para vocês bem rapidamente, um bate-papo sobre o princípio físico. Não é o intuito chegar aqui para vocês e detalhar toda a complexidade, que é bem complexo, dos princípios físicos do ultrassom. Eu quero só passar uma ideia para vocês, apresentar. A gente tem no ecocardiograma o material que a gente usa o aparelho de ultrassom específico, o ecocardiograma, assim como todos os outros ultrassons, a gente usa o transdutor. Eu mostro aqui para vocês o que é um transdutor. Esse é um transdutor de uma máquina que a gente usa, da máquina da Philips, a Philips 50. Isso aqui é um transdutor ecocardiográfico. Não é? Nesse transdutor, o que é que a gente tem? Na cabeça dele, onde tem esse número S51, o que é que ele tem? Ele tem cristais. Que cristais são esses? São cristais piezoelétricos. O que é que esses cristais fazem? Esses cristais vibram, eles produzem ondas ultrassonográficas. Então, na ponta do transdutor, eu tenho esses cristais. Quando eu ligo meu aparelho, quando eu posiciono meu paciente e vou com esse transdutor, esses cristais vão produzir essas ondas. Essas ondas entram em contato com as estruturas, pele, músculo, elas se propagam e refletem nessas estruturas. Quando elas tocam as estruturas, elas rebatem e retornam ao transdutor, após chegar nessas estruturas. Esse retorno dessas ondas propagadas produz um estímulo elétrico, e esse estímulo elétrico, quando ele é captado pelo aparelho, ele produz a imagem. Ou seja, os cristais que estão dentro do transdutor produzem as ondas entram em contato com as estruturas, o osso vai ser uma imagem, a gente não vai conseguir uma imagem, por isso que existe uma posição própria. Qual a posição própria? Na maioria das vezes, a posição indicada, você deixa um paciente de decúbito lateral esquerdo, com o braço embaixo da cabeça. Por quê? Porque aqui eu consigo visualizar melhor o coração. Então, eu estou com o transdutor, ele emite essas ondas, as ondas entram em contato com o tecido, atravessa a pele, atravessa o músculo, chega no coração. Rebate, volta para o transdutor, fornece um estímulo elétrico
e a gente tem a formação da imagem. E o outro princípio físico no ultrassom, assim como outras modalidades de ultrassom, é o fenômeno Doppler, que é um fenômeno físico que é utilizado para quantificar, para analisar o fluxo sanguíneo, analisando sua direção e analisando a sua velocidade. Uma coisa que é bastante usada no ultrassom vascular, no ultrassom de membros inferiores, ultrassom de carótidas e também no nosso ultrassom, que é o ecocardiograma, a ecocardiografia. E aqui eu vou mostrar para vocês, até como nível de curiosidade, isso aqui é um aparelho de ecocardiograma, um ultrassom ecocardiográfico, não é? Isso aqui é um modelo dos mais recentes, até um modelo que a gente usa num dos nossos trabalhos. Isso é uma máquina Affinity, da marca Philips. O que é que a gente vê? A gente vê esse monitor principal em cima, a gente tem essa telinha menor embaixo, que é uma tela de touchscreen, que ela tanto pode reproduzir também a imagem do monitor principal, mas a gente pode também fazer comandos nela. E abaixo a gente tem essa base de apoio, que aqui no meio é o teclado do ecocardiograma, e aqui as estruturas de lado são os locais onde a gente posiciona os transdutores, tanto o cardiológico, o cardiovascular, como outros transdutores que também podem ser usados nessa máquina, até porque não deixa de ser um ultrassom. Isso é um ultrassom melhorado, porque ele tem propriedades cardiovasculares. A diferença de um ecocardiograma para outros ultrassons é porque o ecocardiograma, ele é um ultrassom com mais recursos para análise cardíaca, mas ele não deixa de fazer nada que um ultrassom normal não consiga fazer, certo? E aí, como eu estava falando do Doppler, complementando o que eu vinha dizendo, isso é uma diferença, por exemplo, na ecocardiografia, ou seja, no ultrassom cardiográfico, a gente usa 3 modalidades de Doppler. Só para vocês terem ideia. A gente usa um Doppler pulsátil, que ele é usado para menores velocidades de sangue. A gente usa um Doppler contínuo, que é o que a gente usa para, por exemplo, analisar o fluxo na aorta. Por quê? Porque é um fluxo de alta velocidade, de maior pressão, de maiores gradientes, né? E a gente usa um Doppler tecidual, como o nome já diz, tecido. Então a gente analisa o movimento de tecidos. Esse Doppler tecidual, que também é chamado de Doppler tissular, né? Ele vai analisar o movimento do miocárdio, o movimento das válvulas, dos anéis valvares. Existem algumas situações para a gente analisar a função diastólica, a gente usa esse Doppler tecidual. Para a gente analisar a função do ventrículo direito, a gente usa esse Doppler tecidual. Ou seja, ele tem uma importância tão grande como o pulsátil contínuo tem para analisar os fluxos de altas e baixas velocidades. E aí, pessoal, mostrar para vocês, eu vou começar a mostrar o exame em si. A gente usa 4 janelas, são 4 janelas. Essa primeira janela, na verdade, a gente subdivide em 2 janelas, o eixo longo e o eixo curto. Essa sequência aqui não é a sequência por acaso, não. Isso aqui é a sequência clássica no exame. No exame adulto, a gente usa essa sequência. A título de curiosidade, no exame pediátrico, classicamente é um pouquinho diferente. No exame pediátrico, normalmente os pediatras começam no subcostal. Começam pelo subcostal, aí retornam para o paraesternal e apical e completam no supraesternal. No exame adulto, classicamente, a forma que eu fui educado, a forma que a maioria dos ecocardiografistas são educados, pelo menos nas últimas décadas, é essa sequência clássica. Iniciamos o exame no paraesternal, eixo longo, eixo curto, partimos para o apical, vamos para o subcostal e supraesternal. Quando eu falo nessas 4 janelas, o nome já estava deixando meio claro. O paraesternal não é bem o objetivo aqui dessa aula, mas só para vocês terem ideia. O paraesternal já está dizendo assim, é uma janela do lado do externo. O apical, eu vou descer esse ultrassom para a região apical, para a ponta do coração. O subcostal é uma janela que está no abdômen, olhando para cima, abaixo do diafragma das costelas. E o supraesternal está acima do externo.
Essa é a sequência clássica no exame adulto. Quando eu falo dessa sequência clássica, cada janela tem um propósito, tem um motivo, tem uma função. O que é que eu vou estar fazendo? Quando eu realizo uma sequência clássica, eu inicio o exame na janela paraesternal. O que é que eu vou ver? Quantificação das câmeras. Eu vou analisar os diâmetros das câmeras cardíacas que eu estou vendo naquela janela. Eixo longo, eixo curto. Eu vou analisar a fração de ejeção. Essa fração de ejeção nessa janela vai ser realizada pelo modo de Tables. Eu vou conversar com vocês mais à frente sobre fração de ejeção. Quem já me acompanhou no ambulatório já me viu falando sobre fração de ejeção. No eixo longo, no eixo curto, na paraesternal, a gente analisa a fração de ejeção de duas formas, ou pelo modo bidimensional, ou pelo modo M, que é o modo específico do ultrassom, do ecocardiograma, que analisa uma imagem ao longo do tempo. Vou mostrar para vocês. Quando a gente vai para a janela apical, a segunda janela, a gente vai continuar a quantificação das câmeras, sendo que nesse momento a gente vai se focar muito mais em volumes, nos volumes das câmeras cardíacas. Vou analisar a função diastólica e vou analisar a fração de ejeção. Ou seja, na verdade, a janela apical é uma janela bem importante, porque, na verdade, boa parte da função cardíaca vai estar sendo analisada nessa janela. A função diastólica e a função sistólica através da fração de ejeção, pelo modo de Simpson, e também analisaria a função sistólica do ventrículo direito, também nessa janela. A janela subcostal é a terceira janela. Eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco. Vai ser uma pesquisa ou análise complementar de derrame pericárdico, que eu posso também estar já avaliando na apical, mas em algumas situações a melhor janela para avaliar um derrame pericárdico é a subcostal. E uma importância, um ponto crítico na análise da janela subcostal é a avaliação da veia cava inferior. Quando eu tenho um paciente crítico, quando eu tenho um paciente na UTI, muitas vezes os colegas da UTI, eles mesmos fazem essa análise com ultrassom habitual, ultrassom à beira do leito, ou mesmo quando é um solicitado um ecocardiograma um paciente crítico na UTI, muitas vezes o que o intensivista quer de informação é como é que está funcionando o coração e como está a cava inferior. Por quê? Porque isso vai me dar uma informação se esse paciente está precisando de volume ou não, se tem sinais de desidratação. É a melhor avaliação de volume de um paciente crítico é a análise da veia cava inferior. Certo? E, finalmente, a gente encerra o exame com a janela supraesternal, que vai ser realizada a análise do arco aórtico. Certo? Eu vou começar a mostrar aqui para vocês algumas imagens, que, na verdade, a parte interessante da aula começa agora, que exame de imagem tem que ter imagem, na verdade. Então, o que é que a gente tem aqui? Essa aqui é a primeira janela que a gente vê. Isso aqui é uma janela paraesternal, o eixo longo. A gente vê aqui, já escrito na tela, a gente vê as janelas cardíacas. A gente vê as câmaras cardíacas nessa janela. O ventrículo esquerdo, a gente vê o ventrículo direito em cima, a gente vê a aorta, esse VA significa válvula aórtica, isso aqui é a via de saída do coração, a válvula aórtica, e a gente vê essa outra câmara, que é o átrio esquerdo, e aqui logo escrito na frente, válvula mitral, certo? Ou seja, o fluxo de entrada do ventrículo esquerdo. Essa aqui é a segunda janela, a subjanela também do eixo longo. A gente saiu do eixo longo na paraesternal para o eixo curto. Isso aqui, eu estou no paraesternal, rodei o transdutor, estou no eixo curto. O que é que eu vejo aí, pessoal? Essa estrutura aqui no meio, que tem esse símbolo parecendo Y, nada mais é que a válvula aórtica. A válvula aórtica, lembrando, como a gente estuda na anatomia, ela é uma válvula, na maioria das pessoas, trivalvular, exceto naquelas pessoas que nascem com a válvula aórtica bicúspide, uma alteração congênita. A gente vê aqui no meio a válvula aórtica trivalvular. Aqui do lado, a gente vê o átrio direito. Logo abaixo da válvula aórtica, a gente vê o átrio esquerdo. Então, a gente tem aqui abaixo da válvula aórtica o átrio esquerdo, aqui do lado o átrio direito, e se aqui é o átrio direito, eu vou percorrendo, o que é que eu tenho aqui? Ao final desse circuito, a artéria pulmonar. Ou seja, isso tudo
eu tinha essa janela. Quando eu rodo o transdutor do coração, eu estava vendo ele de lado, agora eu estou vendo um corte de frente, eu vejo essas estruturas, né? Vocês podem ver aqui a válvula aórtica. Imagine que eu estou vendo aqui a válvula aórtica ao longo do seu diâmetro. Imagine que agora eu estou vendo a válvula aórtica de frente. Então, na verdade, a gente consegue entender. O átrio esquerdo está aqui logo abaixo da aorta. Então, eu tenho aqui a aorta, o átrio esquerdo aqui abaixo. Como eu rodei, aqui eu consigo ver melhor. Então, aqui está o átrio direito, certo? E aqui, na verdade, eu consigo ver o ventrículo direito e nessa estrutura, a parte final desse conduto, a artéria pulmonar. A gente vem aqui para a segunda janela, propriamente dita, é a janela apical. Janela clássica. Quase todo mundo que já viu alguma imagem de ecocardiograma, mesmo sem ter visto o exame completo, já provavelmente deve ter visto essa imagem antes. Essa janela apical é a janela apical de 4 câmaras. Essa janela, ela pode ainda ser vista por 2 câmeras e nas 3 câmeras, dependendo da rotação do transdutor. Eu estou mostrando aqui para vocês as 4 câmeras, que é a primeira janela que você consegue ver o coração como um todo, né? Isso aqui é na posição apical. Se vocês prestarem atenção aqui em cima, o feixe do ultrassom na parte superior da imagem, isso aqui eu estou com o transdutor no ictus, na ponta do coração, e ele está conseguindo iluminar todo o coração na sua extensão. Então, o que é que eu vejo? Aqui, no lado direito da sua imagem, eu estou vendo as câmeras esquerdas, embaixo o átrio esquerdo, em cima o ventrículo esquerdo. Como é que eu sei que é o ventrículo esquerdo? O ventrículo esquerdo maior, ventrículo esquerdo com a musculatura maior do que o ventrículo direito. Do lado do ventrículo esquerdo, eu tenho um menor, um formato triangular, o ventrículo direito. De novo, como é que eu sei quem é quem? O ventrículo esquerdo é maior, tem paredes mais pesadas, tem uma musculatura mais desenvolvida. E o ventrículo direito, além de ser menor, não ter uma musculatura tão desenvolvida, o ventrículo direito, classicamente, anatomicamente, ele é dito que é uma estrutura triangular. Tem esse formato, um quê de triângulo. Né? E abaixo do ventrículo direito, a gente tem o átrio direito. Essa é a segunda janela, janela apical. Agora eu mostro para vocês a terceira janela, que é a janela subcostal. Essa janela, eu não estou mostrando como todo o coração, mas eu estou mostrando aqui para vocês, eu quis focar nessa imagem, que é uma coisa bem importante que a gente vê na subcostal, que é o quê? A veia cava. Essa imagem está mostrando o quê? Está mostrando uma medição do diâmetro da veia cava, que muitas vezes é a análise que a gente faz. A gente analisa a veia cava para ver o diâmetro dela, para analisar se ela está cheia ou não, se ela está colabando, a gente faz análise do colabamento expiratório. Por quê? O que é que isso está me dizendo? Se a minha cava está cheia, então esse paciente está cheio de líquido, está cheio de volume, ele não precisa mais de volume. Agora, se essa cava ela colaba, ela fica fina, se ela está fina, isso é uma pessoa que está desidratada, isso é uma pessoa que está com a queda da volemia, que vai precisar de volume. Né? A importância dessa janela subcostal, além de análise de derrame, análise de complementar das outras janelas, mas essa é a janela fantástica para a gente conseguir ver a veia cava e fazer a melhor análise em termos de imagem que a gente tem de uma volemia de um paciente, especialmente os pacientes críticos. E aqui, finalmente, a gente tem a última janela, a parte final que a gente faz do exame ecocardiográfico na sequência clássica. Eu consigo ver aqui o arco aórtico. Aí eu relembro a vocês aquele momento da anatomia. Quem lembra do arco aórtico, lembra daqueles marcos anatômicos das artérias que compõem a anatomia do arco aórtico. A gente consegue ver aqui a saída das 3 artérias. Só relembrando, o que é que a gente tem? A gente tem o tronco braquicefálico. Logo após, a gente tem a artéria comum esquerda, a carota comum esquerda. E, finalmente, aqui a gente tem a subclave esquerda, esse terceiro ramo que a gente observa nessa porção descendente do arco aórtico. E aqui no meio, cortando em perpendicular, pelas iniciais, a gente vê a artéria pulmonar direita, certo? Então, só repetindo para vocês, comecei o exame, o paro external eixo longo, rodo o transdutor, eu vejo o eixo curto, eu mudo a posição para o apical,
vejo a janela apical, concluí a minha análise no eixo apical, eu vou para o subcostal, analiso a cava e finalizo no arco aórtico, na janela supraesternal. Como eu tinha dito para vocês, eu ia voltar a falar, porque é um tema bem importante, que é a análise da função sistólica, uma das análises da função sistólica é a fração de ejeção. Porque isso é uma das primeiras coisas que vocês vão ver bastante, vão escutar, especialmente que é um dos pontos principais da fração, a fração de ejeção, que é a análise da função sistólica do ventrículo esquerdo, normalmente, no ecardiograma. Quem já me viu no ambulatório já me viu falando várias vezes do método de Teikos e do método de Simpson. Vou falar um pouquinho para vocês, para quem também nunca ouviu falar. O método de Teikos é a primeira fração de ejeção, é o método mais clássico, é o método mais simples. Como é que é realizado o método de Teikos? De duas formas. Esse aqui é uma janela de um exame nosso, e na verdade o Teikos nada mais é do que você marcar um ponto, você marca um ponto no septo e você traça essa linha, você mede o septo, você traça essa linha entre o septo, aqui no meio, até a parede posterior. Você mede, faz uma medição manual do diâmetro diastólico do coração e depois você faz uma medição manual do diâmetro sistólico. A partir dessas medições, eu consigo ver a variação do diâmetro diastólico para o diâmetro sistólico e a máquina automaticamente me calcula a fração de ejeção pelo método de Teikos. É um método simples, rápido, fácil de realizar. Qual o problema desse método? Esse método só deve ser realizado se eu tiver uma contratilidade uniforme do coração. Porque, como vocês vejam na imagem, eu estou marcando um ponto. Se nesse ponto a contratilidade estiver normal, mas em outra região do coração a contratilidade não estiver normal, eu vou estar dando uma informação falsa que a fração de ejeção do coração é preservada. Porque, na verdade, eu só posso dizer isso se ela for uniforme. Porque como é que eu posso dizer que nesse ponto está normal se aqui, se tiver uma contratilidade alterada, não vai ser normal? Ou seja, eu só posso reproduzir a informação que um ponto traduz todo o coração se o coração for uniforme. Esse é o problema, é a limitação do método de Teikos, é o grande problema. Uma das formas de você analisar a fração de ejeção pelo método de Teikos é essa, ou como eu tinha dito para vocês no começo, esse aqui é o módulo M. O módulo M, eu traço um ponto, assim como o método de Teikos, eu ativo o módulo M no teclado do aparelho e ele vai fazer uma análise do tecido, do movimento ao longo do tempo, como vocês veem aqui na imagem. Você vê o septo, essas siglas SV, septo interventricular, no seu diâmetro diastólico, o diâmetro diastólico do ventrículo esquerdo, aqui tem o diâmetro da parede posterior do ventrículo esquerdo no momento da diástole, e eu comparo essa medida do diâmetro diastólico com o diâmetro sistólico. Essa segunda coluna, que eu vejo o septo em seu momento sistólico, o diâmetro diastólico se torna o diâmetro sistólico, ventrículo esquerdo, e a partir dessa diferença do diâmetro diastólico para o diâmetro sistólico, eu tenho a minha fração de ejeção. E dessa forma, pelo modo M. Também o método de Teikos. Mesma coisa do bidimensional, como eu tinha mostrado para vocês agora há pouco. Esse aqui é o bidimensional, esse aqui é o modo M. O problema do método de Teikos é que eu estou analisando com a imagem para mostrar para vocês um ponto. Se o coração como um todo tiver uniforme, ok, eu posso usar. Mas se aqui tiver normal, mas se em outro ponto estiver alterado, eu perco essa análise. Porque eu estou dando uma análise errada. É por isso, pessoal, que na verdade a melhor forma de você calcular a fração de ejeção é pelo método de Simpson. O método de Simpson também é conhecido como o método dos discos. Por que que esse método é tão adequado, tão mais adequado? Porque aqui, como nessa imagem mostra para vocês, eu estou analisando o volume todo do ventrículo. Eu vou analisar o volume diastólico, o volume sistólico na janela apical, nas 4 câmaras e nas 2 câmaras. Com isso, eu consigo, como essa
imagem mostra, esse tracejado, eu estou analisando toda a arquitetura miocárdica. Então, eu mostro aqui para vocês, essa fração de ejeção, 47%, esse valor final, está uma fração de ejeção reduzida. Possivelmente, se eu fizesse esse TACOS num ponto, poderia dar um resultado normal, como a gente vê que seria um falso normal, né? Uma fração de ejeção, relembrando para todo mundo, como referência para homem, maior que 54% pelo método Simpson, mulher maior que 52%. Essa pessoa em questão tinha uma fração de ejeção discretamente reduzida. Daí a importância de você fazer o método de Simpson, o método biplanar, o método dos discos, porque você consegue fazer uma análise global do ventrículo esquerdo do miocárdio. Se essa parte mais apical mais alta estiver normal, mais a parte basal estiver alterada, eu não vou cair nesse erro de não analisar. O método de Simpson analisa como um todo. Por isso que é o método mais adequado. Por isso que ecardiogramas bem feitos, se eu tenho um ecocardiograma que mostra, que eu cito que tem uma alteração de contratilidade segmentar, o ecocardiografista ele tem por obrigação realizar o método de Simpson. A não ser, claro, que não, por impossibilidade técnica, não foi possível realizar. Mas é uma coisa que eu sempre digo para todo mundo. O TACOS pode ser usado, contanto que o coração esteja homogeneamente normal. Mas se tiver alguma alteração, se tiver alguma parte heterogênea, você precisa do método de Simpson. Certo? Eu poderia até analisar para vocês, eu poderia até conversar com vocês rapidamente sobre função diastólica. Na verdade, eu vou só fazer um bate-papo rápido, porque função diastólica, pessoal, é um pouquinho mais complicado, né? Eu vou só dizer para vocês que função diastólica, a gente faz 4 análises. A gente analisa o volume do átrio esquerdo, a gente vai analisar o fluxo de entrada de sangue no ventrículo esquerdo. E a gente vai analisar o movimento do anel da válvula mitral, usando o Doppler tecidual. E a partir dessas análises, eu vou classificar se eu tenho ou não tenho uma alteração diastólica. E de que tipo é. Eu vou só dizer a vocês que uma mensagem importante. Quando eu analiso função diastólica, eu estou analisando o ciclo cardíaco. Eu vou lançar mão de uma série de análises que, para eu entender, eu preciso entender o ciclo cardíaco, as fases do ciclo cardíaco, o enchimento rápido, o enchimento lento, o relaxamento isovolumétrico, a contração atrial. Tudo isso entra em questão da análise da função diastólica. Como eu queria fazer mais um bate-papo com vocês, a nossa proposta foi não focar tanto na função diastólica, mas eu vou deixar à vontade de vocês, se vocês depois quiserem me perguntar alguma coisa sobre função diastólica. Eu queria, na verdade, agora mostrar para vocês, ilustrar. Eu trouxe alguns casos que nós fizemos ao longo dos anos e eu queria mostrar para vocês, só para vocês terem ideia, até porque, de novo, eu acho que o mais interessante são imagens, exame de imagem, uma aula sobre exame de imagem, vale a pena imagens, e vou mostrar para vocês alguns casos alterados de algumas doenças, de algumas situações que a gente viu ao longo da nossa carreira realizando o ecocardiograma. Isso aqui, pessoal, foi um exame que a gente fez ano passado. Foi um exame que nós fizemos no Hospital Metropolitano. E, na verdade, o que é que chamou a atenção aqui? A gente vê, isso aqui é uma janela paraesternal, o eixo longo. A gente vê essa estrutura aqui sendo medida. Esse aqui é o ventrículo esquerdo. Acima do ventrículo esquerdo aqui, a gente tem o ventrículo direito, a aorta, o átrio esquerdo. O que é que chama a atenção aqui? Isso é um ventrículo extremamente dilatado. Esse ventrículo, pessoal, ele mede 9 centímetros. A título de curiosidade, dimensões normais. Um homem, o ventrículo esquerdo, o tamanho máximo é 5,8 centímetros, 58 milímetros. Mulher, 52 milímetros, 5,2 centímetros. Essa pessoa em questão tinha um ventrículo que media 9 centímetros. Ou seja, na verdade, foi uma imagem que chamou muita atenção, que, na verdade, assim, dos últimos anos, foi o maior ventrículo que nós observamos, realizando exames. E aí, na verdade, a gente tem aqui uma miocardiopatia dilatada, e a gente tem a consequência dessa miocardiopatia dilatada, eu vou mostrar para vocês depois uma imagem mais à frente,
que o que acontece nessa situação é que você tem um ventrículo tão dilatado, que acaba deixando doente essa válvula mitral. Essa válvula mitral, ela acaba sendo dilatada também, dilata o ventrículo, e dilatou tanto o ventrículo que dilata o anel da válvula mitral. Ou seja, você tem um ventrículo dilatado, isso acaba sobrecarregando também o átrio esquerdo, acaba sobrecarregando a válvula mitral. Ou seja, um coração bem doente, um caso bem... chama muito a nossa atenção, como nós fizemos ano passado. Isso aqui, eu tenho vamos ver se a gente consegue colocar, é um vídeo, eu não sei por que não está... Na verdade, isso aqui nós vamos conseguir. Isso aqui, pessoal, na verdade é uma imagem que eu mostro para vocês, que é um coração que a gente vê aqui. Isso aqui é a válvula mitral. Se vocês ainda não estudaram, vocês vão estudar ainda doença cardíaca reumática, febre reumática, que danifica o coração, as suas válvulas. Essa aqui é uma situação de válvula mitral doente. Doente de que forma? Por doença reumática. O que é que a gente vê? A gente vê essa parte final, isso aqui é a válvula mitral, essa parte final das cúspides mitrais espessada, calcificada. Isso aqui prejudicando o quê? Prejudicando a abertura dessa válvula mitral. Isso aqui é um exemplo para vocês verem de situação de valvopatia mitral reumática, né? Essa próxima aqui, essa imagem, esse vídeo que eu trouxe para vocês, o que é que a gente observa? Essa aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa que, para quem não estudou ainda, vocês vão estudar, que é a estenose mitral reumática. Isso é uma imagem clássica. Isso é uma imagem que os livros falam bem demais, que é a abertura em domo, ou como alguns autores usam essa terminologia, abertura em taco de hóquei. Se vocês prestarem atenção nessa estrutura aqui, a gente tem a válvula mitral, a gente tem a válvula mitral na sua cúspide anterior, a válvula mitral na sua cúspide posterior, a válvula mitral na válvula bicúspide. E o que é que a gente observa? A gente observa uma abertura limitada dessa válvula, e a gente observa aqui que essa parte da cúspide mitral lembra muito um taco de hóquei. Para quem já viu um taco de hóquei, ela tem essa borda final mais grossa nesse formato. Isso é uma imagem clássica. Você coloca o olho nessa imagem e você vê que isso é uma doença reumática. Isso é uma imagem clássica. Você colocou o olho nessa imagem, você reconhece como uma doença cardíaca reumática. Isso aí, pessoal, é um caso que nós fizemos em 2019. É um caso de uma paciente com um diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. O que é que a gente está vendo aqui? A imagem. Isso aqui é um eixo longo no paraesternal, a janela paraesternal, o eixo longo. O que é que a gente está vendo aqui? O ventrículo esquerdo, o átrio esquerdo, isso aqui é a aorta. E aqui é uma imagem prejudicada do ventrículo direito. Por que eu não consigo ver o ventrículo direito bem? Porque isso aqui, pessoal, tudo isso aqui é o septo. A gente tem aqui uma hipertrofia gigantesca, assimétrica, em que o septo, praticamente assim, você não consegue, mal consegue visualizar o ventrículo direito, a própria área aqui do ventrículo esquerdo, eu vou mostrar em outra imagem, que está praticamente obliterada a parte dele. Isso é miocardiopatia hipertrófica, um septo gigantesco. Não é todo dia que a gente vê uma imagem dessas, não. Esse foi um caso que nós fizemos em 2019. Essa aqui é o mesmo caso. Isso aqui é um paraesternal eixo longo. Eu vou mostrar aqui para vocês o eixo curto, aquela mesma imagem. Observem. O que é que eu estou vendo aqui? Esse aqui no eixo curto, eu estou vendo o músculo, estou vendo o ventrículo esquerdo. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui deveria estar o ventrículo direito. Você quase não consegue enxergar o ventrículo direito nessa janela, porque parte do espaço na imagem está sendo ocupado pelo músculo do septo. Ou seja, na verdade, isso aqui tudinho é aquela imagem do septo. Aqui a gente vê no eixo longo. E quando eu rodo essa imagem para olhar de frente, eu vejo essa imagem aqui. Isso aqui no meio
é para onde passa o sangue, ou seja, você vê assim, o espaço para esse sangue se acomodar, para esse sangue fluir para a aorta, olha o quanto foi tomado esse espaço por esse músculo, por essa hipertrofia aqui. Né? Foi um caso assim, impressionante, que foi a maior hipertrofia desde que nós começamos a fazer o cardiograma que nós tivemos contato. Caso de 2019. Isso aqui, pessoal, é um exame que nós fizemos em 2020. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui, de novo, é um par external, um eixo longo. Aqui é o ventrículo esquerdo, aqui é o ventrículo direito, isso aqui é a aorta, isso aqui é a aorta esquerda. O que é que nós estamos vendo aqui? Isso aqui, pessoal, logo abaixo do ventrículo esquerdo, da parede posterior, é um derrame pericárdico importante. Toda essa camada de aqui escurecida, isso aqui é líquido. Isso foi um derrame importante. Exame que nós fizemos, indicamos que era um derrame importante. Esse paciente foi para a drenagem, foi realizada uma pericardicentese, foi realizada uma drenagem desse líquido, desse derrame pericárdico. Vou mostrar aqui para vocês a imagem. Ou seja, isso aqui, como vocês estão vendo, isso aqui tudinho líquido. Essa parte, vou até dizer para vocês, essa parte um pouquinho mais clara aqui, na verdade, isso aqui era, na verdade, coágulo que tinha se formado, parte desse líquido. Isso era um paciente que, na verdade, tinha um derrame pericárdico de origem neoplasia. Isso aqui ele tinha feito um derrame pericárdico, um hemipericárdio, e parte desse sangue aqui, na verdade, tinha coagulado, que essa parte, essa estrutura um pouquinho mais clara, né? E aqui eu mostro de novo para vocês essa imagem. Todo esse diâmetro aqui, isso aqui é líquido, certo? Isso aqui, pessoal, outra imagem. Novamente, janela parasternal, eixo longo. Isso aqui é o ventrículo esquerdo. Isso aqui é o ventrículo direito. A aorta, o átrio esquerdo. O que é que a gente vê? A gente vê que é um ventrículo dilatado, e vou pedir para vocês prestarem atenção aqui. Isso aqui é a região basal do coração, isso aqui é a região média, e essa aqui é a região apical. Vocês vão observar durante o vídeo, isso é um paciente que tem uma miocardiopatia dilatada de etiologia isquêmica. Percebam o movimento nessa região comparado com essa, a diferença de movimento, como essa parede engrossa menos, espessa menos, que são sinais de doença coronariana. Eu vou reproduzir novamente. Se vocês prestarem atenção, essa parte aqui da parede posterior, ela é espessa, ela se mexe. Essa parte aqui praticamente não se mexe. Da mesma forma em cima. Se vocês prestarem atenção, essa porção aqui ainda tenta se mexer. Essa porção mais distal do septo praticamente não se mexe. Ou seja, o que é isso? São alterações de contratilidade segmentar. Isso aqui é indicativo de doença isquêmica, doença coronariana. Ou seja, você tem um ventrículo que dilatou, tentando compensar esse déficit na fração, na função sistólica devido à doença coronariana, e tentando compensar, ele acabou dilatando e perdendo essa forma. E, novamente, a gente presta atenção como essa região bate diferente dessa, e aqui está mais visível como essa parte espessa aqui, essa parte mais proximal, mais basal, e essa parte mais distal praticamente não se mexe. Certo? E aí, na verdade, essa imagem, eu queria até mostrar para vocês, isso aqui é um fenômeno na ecocardiografia chamado tenting. Quem já fez ambulatório comigo, quem já me acompanha no ambulatório, já me viu falando algumas vezes. O que é isso aí? Isso é um fenômeno que você tem um dano na válvula mitral, é uma insuficiência mitral de forma secundária. O ventrículo dilata, no que o ventrículo dilata,
anel mitral também dilata. As cúspides mitrais, o aparelho subvalvar mitral que está preso no ventrículo esquerdo, está ancorado no ventrículo esquerdo, como o ventrículo esquerdo dilata, esse aparelho valvar também dilata. Aí o que acontece? Essas cúspides que deviam fechar de forma adequada, que deviam fechar nesse plano, elas acabam fechando de forma mais distante. Elas são tracionadas em relação ao ápice do ventrículo esquerdo. O que acontece? Existe uma falha de cooptação. É por isso que essa área aqui, que não consegue fechar completamente, você tem um refluxo. O que era para fechar nesse plano, acaba fechando nesse plano, e com isso você tem a regurgitação, devido à doença do miocárdio, devido à doença do ventrículo esquerdo, ou seja, uma insuficiência mitral secundária. Isso é um exemplo de insuficiência mitral secundária. Bem, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês, e até como curiosidade, uma imagem bacana que a gente viu anos atrás na internet, tiraram uma foto desse raio, e aí fizeram até uma descrição da anatomia coronariana. O tronco da coronária esquerda, vindo a descendente anterior, vindo aqui a circunflexa, e em outro ponto, esse outro raio representando a coronária direita. Bem, era isso que eu tinha para falar para vocês. Agora nós vamos passar a parte das perguntas. Uma pergunta que foi feita aqui no chat foi feita por Ingrid. E ela pergunta assim: quando solicitar um eco para um paciente hipertenso e com alterações sugestivas de miocárdio infarto no ECG? Então, Ingrid, na verdade, assim, todo paciente hipertenso, ele tem como indicação de avaliação inicial realizar um ecocardiograma. Por quê? Quando a gente avalia um hipertenso, a primeira coisa que a gente deve se perguntar no diagnóstico, especialmente pessoas mais jovens, será que tem chance dessa hipertensão ser secundária? E ainda que não seja hipertensão secundária, o ecocardiograma ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você a dar uma ideia, por exemplo, saber essa doença é nova ou antiga. O que é que eu vou buscar? Eu vou buscar lesões de órgão-alvo no ecocardiograma. Eu vou estar procurando sinais de doença antiga. Quando a gente analisa hipertensão arterial, a gente está procurando o quê? A gente quer sinais de lesão de órgão-alvo. A gente quer saber se essa doença é antiga, se ela já se manifestou. Muitas vezes a gente vai pedir exames procurando isso. E o ecocardiograma vai ser usado para isso. Eu vou querer saber se tem sinais de doença antiga. E aí, na verdade, quando o eletro ele vem alterado, isso, na verdade, reforça essa ideia, que possivelmente essa doença já é antiga. É bem verdade que eu devo dizer para vocês. O eletro é muito bom, sendo que existem algumas situações que o eletro mostra uma alteração e quando a gente vai para o eco, acaba não tendo. O eletro sugere uma sobrecarga do ventrículo esquerdo, mas no final das contas, quem dá o diagnóstico de sobrecarga, traduzido uma hipertrofia, é o ecocardiograma ou, no caso, outro exame de mais se você tiver o acesso, a ressonância ou qualquer outro exame. Ou seja, na verdade é o seguinte, na hipertensão, quando é que eu uso, quando é que eu solicito um eco? Avaliação inicial, eu quero diagnosticar, eu quero pesquisar sinal de doença antiga, eu quero pesquisar sinal de lesão de órgão-alvo e muitas vezes o que eu quero também olhar é algum sinal que pode ter de alguma doença secundária, que pode estar causando essa hipertensão. Mas, assim, via de regra, o paciente hipertenso, ele deve ser, na pesquisa, na investigação de hipertensão, deve ser realizado um eco. E, claro, quando tem um eletro com alteração sugestiva de alteração estrutural, reforça essa indicação de você fazer um eco. Excelente, doutor. Mais alguma pergunta, pessoal? Bora, pessoal, precisa ficar envergonhado, não.
Eu vou deixar uma pergunta aqui para nosso amigo Gustavo. Nosso amigo Gustavo está aqui meio de convidado. Gustavo, você é de que período, Gustavo? Sou do quarto período, professor. Ótimo. Você está na Liga de Radiologia. Aí eu queria perguntar para você, do que você já viu de Liga de Radiologia, de ultrassom, vendo agora do ultrassom cardiológico, o ecocardiograma, eu pergunto, são muito diferentes ou são primos próximos? O que é que você diria para o pessoal, da sua impressão até agora? Professor, eu vou confessar que eu sou recém-chegado na área, viu? Então, eu não tenho muita experiência, não. Mas, pela pouca experiência que eu tenho, eu diria que são primos próximos, sim. Mas essa área do ecocardiograma fica mais a cargo, apesar de nos convênios estar localizado na área da ultrassonografia, fica mais a cargo do especialista de cardiologia. Na verdade, eu fiz até uma brincadeira com você, que na verdade é até uma brincadeira que a gente faz, assim, quando a gente fala de ultrassom, até contar para vocês, até para você em particular, Gustavo, ultrassonografia em geral, normalmente a maioria dos exames são realizados por radiologistas. Existem as situações dos especialistas fora da radiologia que fazem ultrassom, que geralmente é o cardiograma, que é o ultrassom cardiovascular, é o ultrassom do cardiologista, que, assim, a maioria das vezes, quem realiza o ultrassom, para você se tornar cardiografista, primeiro você tem que ser cardiologista. Existem os vasculares, que fazem ultrassom de membros inferiores, que também é específico para o cirurgião vascular. E existe, por exemplo, também o ultrassom das carotas, que na verdade acaba sendo compartilhado. O cardiologista treinado faz, o cirurgião vascular treinado faz, e o radiologista também treinado também pode fazer. Mas, assim, é uma brincadeira para dizer o seguinte, apesar de especialidades diferentes, apesar de radiologia e, por exemplo, cardiologista, quando a gente para focar, o ecocardiograma não deixa de ser um ultrassom, é um ultrassom específico, com suas características específicas, mas, por exemplo, do mesmo jeito que se eu tenho um aparelho de ultrassom normal, eu posso fazer um ecocardiograma, posso talvez não ter todos os recursos que eu deveria ter, mas se eu tenho um ecocardiograma, eu consigo fazer ultrassom de outras estruturas, sem nenhum prejuízo. E, de certa forma, também não deixa de ser verdade, no ultrassom normal, eu consigo fazer 80% de um ecocardiograma. Ou seja, para você ver, apesar de ser específico, não deixa de ser um ultrassom, não deixa de ser a mesma modalidade de exame. Isso mesmo, professor. Perfeito. Exatamente. Beatriz Corrêa mandou outra pergunta aqui no chat. Perguntou se existem preferências para a escolha do estresse no ecocardiograma para investigação de DAC. Pronto. Pergunta, na verdade, pergunta excelente, excelente. Veja só, Beatriz, justamente você acabou de mostrar das principais indicações do ecoestresse. Das principais. Ecoestresse, eu poderia até vir aqui falar com vocês várias indicações, assim, eu vou falar de duas principais. O ecoestresse, ele é usado para pesquisa de doença coronariana. Ele é usado para doença coronariana por quê? Eu mostrei para vocês uma imagem de um ultrassom de um eco que tinha um coração dilatado com alteração de contratilidade. Quando você pega, é ótimo. Ele normalmente, assim, quando você pega aquela imagem é bem específico, não você faz uma imagem daquelas, eu vejo uma imagem daquelas, eu vou pedir um exame anatômico, não invasivo, para investigar. Eu posso ainda, dependendo da situação, eu posso até partir para um cateterismo. Mas eu posso até, se eu tiver acesso, eu posso tentar pedir um exame não invasivo, que é uma tomografia das coronárias. Mas quando você vê aquilo ali, meio que você é o seguinte, você vê fumaça, tem fogo ali. Mas muitas vezes você não consegue ver. O ecocardiograma é um exame feito em repouso. Aí muitas vezes a doença não se manifesta. Aquilo era um caso de doença bem avançada. Quando a doença está bem avançada, você consegue enxergar. Mas quando você tem uma suspeita e o exame, grande maioria dos exames são normais, se você tem acesso, uma das formas de você investigar é o ecoestresse. Lembrando que existem algumas situações que são contraindicações. Paciente que está com dor torácica, sintomático, não deve usar. Porque as duas formas de ecoestresse que a gente tem, o ecoestresse com esforço físico praticamente a gente não usa mais. A gente usa, na verdade, dobutamina, que é uma medicação que vocês vão estudar, que é uma medicação que força o coração a acelerar, força o coração a trabalhar mais. É um inotrópico positivo. É o que a gente usa de padrão hoje em dia. E é uma ótima maneira de você investigar a doença coronariana. Agora, lembrar, outra indicação, uma estenose aórtica, vocês vão ver isso com o tempo. Existem algumas situações,
Se eu tenho uma estenose aórtica, mas o ventrículo é doente, eu não consigo ter os parâmetros clássicos para uma estenose aórtica importante. Eu posso usar um ecoestresse para avaliar se aquela estenose aórtica, mesmo apesar de não ter os parâmetros para importante, mas ela pode ser importante, porque se o coração é doente, eu não vou ter a exuberância dos parâmetros. Os gradientes não vão subir, que são um dos indicativos. Que é outra indicação clássica, pesquisa de possível estenose aórtica importante no ecoestresse. Mas o ecoestresse, na verdade, uma das principais indicações também é para doença coronariana, uma pesquisa. Agora, claro, lembrando sempre, paciente sintomático, paciente que tem uma estenose aórtica crítica, paciente que tem uma miocardiopatia hipertrófica obstrutiva, são contraindicações para esse exame. Mas para um paciente que não está sintomático naquele momento, um paciente estável, um paciente que não tem critérios, que tem critérios claros de contraindicação, o ecoestresse é excelente. Na verdade, assim, antigamente se fazia com esforço físico, hoje em dia praticamente é farmacológico, é com dobutamina, né? Devo dizer a vocês, é bem verdade, ele continua sendo usado, mas, por exemplo, é um exame que hoje em dia ele não está tão usado, porque, na verdade, a gente tem, por exemplo, a cintilografia, que acaba sendo um exame mais completo. Aí, na verdade, assim, o ecoestresse hoje não são todos os centros que fazem, não são todos os profissionais que fazem, ele tem uma certa limitação, mas para pesquisa de doença coronariana é fantástico. E se você está pesquisando doença coronariana, pesquisar especialmente com medicação de dobutamina, claro, salvo paciente sintomático, não deve ser feito. Paciente muito sintomático. Se o paciente está muito sintomático, está uma clínica muito sugestiva, na verdade, muitas vezes ele tem indicação de ir direto para um cateterismo. Isso fica naquele paciente que, na verdade, tem uma probabilidade intermediária e, claro, não está sintomático, assim, não está sintomático em repouso, não tá muito sintomático, que também não deve ser usado. Muito bom, professor. Nós agradecemos a sua disponibilidade. É a excelente aula que o senhor nos deu. E a gente agradece em nome da Limac, em nome da Limardi. A gente agradece pela aula. E agradecemos a todos os participantes também. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Relembrar mais uma vez, especialmente vocês, de períodos que estão mais no início, vejam isso, vocês vão ter muito contato com isso. Eu quis mais fazer um bate-papo, não aprofundar tanto, até porque vocês vão ver isso, vocês vão pagar as cadeiras, vão passar por tudo isso. As pessoas que estão mais velhas já tiveram uma familiaridade maior, mas independente disso, foi um bate-papo. Muitas dessas coisas vocês vão ver ao longo da faculdade. Claro, o que vocês puderem absorver, puderem aprender de já, ótimo, louvável. Mas, assim, o importante é o seguinte, sigam no foco de vocês, vão vendo uma coisa de cada vez. Muito bom. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos, pessoal. Mais uma vez, obrigado pela presença. E muito obrigado, professor, pelos